ainda há algo a dizer sobre Machado de Assis? O Bruxo do Cosmo Velho já foi tão revisado, tão revirado em sua obra, que às vezes a gente tem essa sensação. Mas Paulo Paniagua, a partir do livro Outra Viagem, Machado de Assis e a Revolução da Literatura Brasileira, traz novos elementos, sobretudo a renovação que ele provoca a partir da confecção, da escrita do romance Memórias Póstumas de Brás Cuba. Você verá essas novidades nesta entrevista com Paulo Paniagua. Paulo, Outra Viagem, Machado de Assis e a Revolução da Literatura Brasileira. O livro desperta por uma questão curiosíssima. Por mais que se estude Machado de Assis, sempre tem alguma coisa a estudar no Machado de Assis. O Altran Dourado, ele dizia uma coisa interessante, disse que todo ano ele lia alguma coisa do Machado de Assis para limpar a língua, né? Que ele sempre encontrava alguma coisa de renovação no Machado de Assis. Que renovações ainda tem assim no Machado a partir desse trabalho que você fez, que parte do Memórias Póstumas do Brás Cuba? Eu acho assim, o Machado ele é um sujeito realmente inesgotável, né? A gente estuda, 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 e por mais que aprenda, ainda tem coisas a desencavar, a descobrir, né? É sempre uma nova descoberta. E eu comecei a estudar um pouco mais, e novamente, e eu acho que um pouco isso que você mencionou, né? A novidade de reler sempre. É um escritor que eu estou sempre procurando reler, e num determinado momento eu percebi que eu precisava dizer alguma coisa sobre isso. Eu tinha feito uma disciplina no mestrado com Ronald de Mello e Souza, um professor muito, muito bacana que eu tive lá no mestrado, mas o mestrado foi em 92, 93, isso é muito antigo, né? E tinha feito uma disciplina muito boa, só sobre Machado. E desde lá que eu vinha cozinhando a ideia de que eu precisava escrever alguma coisa, mas eu não achava que tinha maturidade suficiente. E agora eu falei, não, tá, eu vou arregaçar as mangas aqui e enfrentar essa questão. E descobri isso, assim, o Machado sempre permite novas entradas, novos aportes, né? No caso, o que eu tentei fazer foi buscar a relação do Machado com as crônicas, né? Como é que as crônicas serviram de fundamento para catapultar esse romance. O romance parece que aparece do nada, né? Quando você olha para a obra do Machado, aquela grande divisão, a partir do Memórias Póstumas, começa uma nova fase. Mas não começa, nada começa do nada, né? Não tem geração espontânea. Então, cadê a origem disso daí? E aí eu fui rastrear e eu encontrei nas crônicas essa origem, né? A crônica parece que era o mecanismo ali onde o Machado ia testando a verve dele, testando o estilo, testando a novidade, né? E aí eu tentei fazer isso. Quando o romance foi lançado, já aí começaram as referências que teria um certo apuro do humor inglês no Machado de Assis a partir do Memórias Póstumas, mas a gente já vê esse tipo de humor antes disso, né? E mesmo em livros anteriores, mesmo os livros mais formais, como Helena, você já vê esses pontos de humor. Não chega a ser tão, digamos assim, desbragado como é no Memórias Póstumas, mas você já vê. E mesmo nos livros posteriores, o Dom Casmurro mesmo tem um humor sutil, assim, intenso. Quer dizer, você analisa também muito esse ponto de vista da suposta chegada de humor na obra de Machado, né? A partir do Memórias Póstumas. É Né? claro, Maurício. Na verdade, assim, quando a gente vai buscar as fontes do humor no Machado, a gente encontra não só a coisa mais óbvia, que é a referência ao Sterne, que já está lá logo na introdução, né? Ele diz que é um leitor de Sterne. Sterne é considerado um dos grandes humoristas ingleses do século XVIII, e da literatura de um modo geral, né? Mas existe um aporte ainda mais antigo na obra do Machado, satírico, que vem do Luciano, né? O Luciano de Samosata, quando cria ali a sátira menipéia, ele já está dando alguma coisa do que vai ser o elemento que o Machado vai buscar para traduzir no humor. E é claro que a gente tem uma tradição muito brasileira, né, Maurício? Você sabe disso. Uma tradição brasileira do humor, né? Da zoação, da sacanagem com o próximo, né? O Machado incorporou isso porque ele, no convívio intelectual que ele tinha ali no Rio de Janeiro, do século XIX,
ele frequentou um grupo que se reunia em torno da livraria do Paula Brito, que era um grupo de contação de lorotas. Assim. Eles se juntavam para contar quem é que contava a maior mentira. Era uma sociedade petalógica. Peta é mentira, né? Então, quem mente mais? E aí, nisso, é claro que ele também treinou um pouco dessa possibilidade de usar o romance, né? Usar o humor no romance brasileiro. Há uma contradição interessantíssima sobre que você salienta muito no livro, que é o excesso de exposição que o Machado se propõe na imprensa da época, né? A gente fica pensando que hoje ele frequentaria muito bem Facebook e outras coisas, né? Mas, do ponto de vista... Ele usava isso para a veiculação da obra. E, do ponto de vista pessoal, ele era de uma reserva extrema, né? Quer dizer, também como foi estudar esse aspecto do Machado? Então, Maurício, eu acho assim, o Machado ele tinha uma característica que parece muito a de uma pessoa que tem uma certa esquizofrenia, né? Ele é um sujeito muito afável, do ponto de vista social, ele é um cara que se relaciona muito bem, tanto que, quando foi fundada a Academia Brasileira de Letras, ele foi alçado à condição de presidente e ficou nessa condição até morrer, né? Você vê que é uma pessoa que tem um trato social muito intenso, que ele exercitava também, óbvio, né, nas colunas que tinha nos jornais da época. E essa vida é muito contraditória em relação ao outro lado do Machado, que é o lado de não ser muito reservado, né, de frequentar pouco. Ele frequentava com a Carolina, com a mulher dele, a roda social ali mais próxima de casa, mas ele era um cara muito, nesse aspecto, até tímido, né? O que é curioso e parece contraditório, mas essas duas facetas conviviam bem, parece, né? Em que pese talvez um lado dele ter uma certa vergonha da condição de saúde dele. Ele era um cara que era epilético, então tinha de vez em quando algumas crises, inclusive algumas em público. Ele não gostava muito, porque havia um estigma na época em relação a essa condição. Então ele tinha uma certa resistência, né, em mostrar o lado mais pessoal. Mas, por outro lado, tinha esse convívio, né? essa interação, essa interseção. E a dificuldade maior que eu me ressenti muito é porque o Machado fez questão de esconder muito a vida pessoal dele. Por exemplo, ele não deixou quase nenhuma correspondência pessoal ativa, no sentido de, né? E a correspondência que ele trocou com a mulher dele, ele fez questão de pedir para as vizinhas que queimasse antes de morrer. Então, ele abriu muito mão de deixar uma coisa pessoal, né? Até onde se sabe, ele não escreveu diário, né? E é muito difícil você encontrar diários de contemporâneos do Machado, outros escritores, ou, enfim, né, das pessoas ali em torno, para, de repente, levantar uma informação um pouquinho mais suculenta, vamos dizer assim, né? Dessa vida pessoal, do lado biográfico do Machado. Então, é muito complicado você traçar a biografia. Tanto que a biografia que hoje tem, que é a mais reconhecida, que é a do Magalhães Júnior, você lê e percebe que tem uma certa... Ele é muito minucioso, ele faz um trabalho que é muito bacana, mas, querendo ou não, acaba se tornando um trabalho superficial, né, num certo aspecto. Então, é muito difícil você chegar realmente no humano do Machado, né? O que tem ali, ele só deixou transparente realmente na obra, né, nos textos. Há um aspecto interessante nesse humor, porque ele acaba deixando posicionamentos, inclusive políticos, que eu acho que é uma das grandes injustiças que se fazem ao Machado, é que ele não teria um posicionamento político claro. Quando na obra dele ele deixa isso muito claro. Inclusive na famosa crônica que ele brinca com o Luiz Murat, parabeniza o amigo Luiz Murat, que perdeu a eleição para a Câmara dos Deputados. Ele já tinha, inclusive, encomendado o terno da posse, mas não sabe do mal que ele se livrou, né? É melhor ele ficar com a poesia mesmo, então, esse negócio. Então, quer dizer, ele tinha um posicionamento crítico à Câmara dos Deputados com relação a isso. E você relembra uma passagem muito interessante, que é a passagem no Dom Casmurro, do ex-escravo dele batendo no escravo, né? Um ex-escravo do Brás Cuba, que ele alforria,
E tempos depois encontra com esse escravo batendo em outro escravo, o que não deixa de ser uma crítica violentíssima à estrutura da escravidão, que mesmo alforriado continua mantendo em si. Não é? Quer dizer, ele se posicionava na sua obra, então. Sim, claro, e é uma posição, às vezes, que você encontra também na vida do Machado, Maurício, porque, por exemplo, chegou uma petição ao Ministério, onde ele era o secretário, né, ele era o chefe de gabinete, e ele é encarregado, então, de responder essa petição. Era a petição de dois ex-escravos, de duas pessoas, né, ex-escravizados, que estavam se contrapondo ao antigo dono deles, né? E a posição do Machado nessa resposta é muito clara. Ele se posiciona favorável aos ex-escravizados, quer dizer, você percebe que ele tem uma postura política muito clara, né? Nas crônicas ele acaba disfarçando um pouco, mas você percebe claramente qual é a postura dele. É um sujeito que é considerado para a época um liberal, que não é exatamente, né? Embora tenha sido sempre um defensor do Império e ficou um pouco de cara fechada quando entrou a República, mas conviveu com ela e continuou funcionário, o que também é sinal do apreço que ele tinha do ponto de vista social. Quer dizer, ele foi mantido naquele cargo ali, mesmo tendo sido um grande defensor do Império, né? O que é foi de uma certa inteligência da época mantê-lo ali naquela posição, porque era realmente um cara muito qualificado. Então, essa qualificação decorre de uma visão de mundo, né? O Machado tinha uma visão de mundo e, portanto, uma visão também política. Se hoje a gente tem uma certa resistência em relação a alguma parte dessa visão, mas tem nela uma coerência muito grande, né? Ele é um cara que sabia o que ele queria e defendia muito bem isso. E na obra isso transparece de maneira muito bem humorada, né? Nos xistes, nas brincadeiras, no jeito que ele abordava a questão. Você, no livro, defende a posição de que o Memórias Póstumas do Brás Cuba é um divisor de águas não só na obra do Machado de Assis, mas na própria literatura brasileira, e que depois dele, que ele teria norteado toda a obra futura, né? Toda a obra seguinte, embora tenha sido um pouco encoberta pelo Mulato, do Aloysio de Azevedo, que foi lançado no mesmo ano. Por que essa importância do Memórias Póstumas de Brás Cuba? Eu vejo a questão da seguinte maneira. Eu acho que, primeiro, tem uma questão aí em relação ao Luiz de Azevedo, que é a repercussão pública, vamos dizer assim, a repercussão social, a primeira, a mais imediata. E aí, de fato, a obra do Aloysio repercutiu mais no primeiro momento. Mas, no longo prazo, a gente consegue perceber que a obra do Machado é muito mais revolucionária e ela é realmente a obra que a gente pode entender como a grande inauguradora do gênero romance no Brasil. Claro, há romances anteriores à obra do Machado, mas ele é o primeiro romance, efetivamente, que a gente pode dizer, esse é um romance nacional, esse é um romance que fala do Brasil, esse é um romance de uma perspectiva brasileira, né? Uma perspectiva brasileira que não recusa as influências externas, que incorpora essas influências, e aí até a gente pode dizer, Maurício, num certo sentido, ele antecipa o movimento modernista, que vai fazer, né, justamente essa defesa da deglutição do que vem de fora, né, desse canibalismo do que vem lá de fora, que é talvez a grande sacada do Oswald de Andrade, mas o Machado já está fazendo esse movimento, né? Ele está fazendo isso antes de todo mundo. Então, de fato, ele consegue dar um pontapé muito brilhante e depois não se verifica uma manutenção de uma compreensão. Essa compreensão só vai se dar bem mais tarde, quando, de fato, os analistas começaram a olhar para aquela obra e perceber a grandiosidade que ela tinha, né? E aí, com os primeiros estudos ali, né, com a Lúcia Miguel Pereira, aí a coisa começa a voltar e aí se começa a perceber qual é realmente, efetivamente, a grande contribuição do Machado para a história da literatura. E é impressionante porque ele, embora quebre o paradigma da linguagem da época, ele quebra o paradigma da estrutura narrativa da época, né? O fato dele ter trazido
uma coisa surrealista, né? O morto como narrador, né? Já denota isso. E depois vem influenciar até o Gabriel Garcia Marques, tem um conto dele que o morto narra o próprio enterro, né? E o Gabriel Garcia Marques conhecia a literatura brasileira, tanto que ele chegou a resenhar, salvo engano, o 15, da Raquel de Queiroz, numa edição argentina, acho que é uma coisa assim, quando ele era jornalista, né? Então, quer dizer, essa questão dessa influência que ele acaba jogando para as gerações futuras, né? Nesse sentido de libertário mesmo, né? Quer dizer, dentro do papel em branco, a possibilidade é toda, né? Você pode fazer o que bem entender, né? Desde que tenha arte nisso, né? Quer dizer, é mais ou menos esse o recado que ele passa. E não só arte, como grande arte, né? Eu acho que a técnica do Machado de descobrir esse narrador defunto, que dá a ele essa possibilidade de uma liberdade total em relação ao assunto que ele está tratando. Quer dizer, os romances anteriores do Machado são todos muito, num certo sentido, comportados. São romances redondos e tudo, mas muito comportados. E com o Brás Cubas, ele se liberta de uma maneira muito radical. Então, ele pode, de fato, fazer a crítica que ele tinha à elite brasileira, ao autoritarismo brasileiro, né, ao sistema escravocrata, às diferenças sociais, e aí usando essa técnica. E é muito curioso porque você tinha naquele momento uma ideia de que o romance precisava ser um fluxo contínuo, né? E o Machado faz pequenos blocos, os capítulos são curtos, né? Quase autônomos. Eu defendo nesse meu livro que eles são autônomos, que há uma autonomia para o capítulo, que ele pode ser lido como um mini conto, um micro conto, né? E talvez até, e aí eu faço essa articulação justamente com a estrutura da crônica, que o Machado ele acaba sendo um dos grandes nomes da crônica brasileira, né? A crônica, ela talvez precise ainda, tem grandes estudos, tem inclusive um estudo que tem uma contribuição fundamental do Antônio Cândido, é um livro que se chama Crônica, é difícil de achar, é um exemplar complicado, não tem aí a venda, nem no estante virtual, nem nas redes sociais, mas é um livro importante, assim, e alguns estudos estão começando a surgir sobre a crônica. Mas talvez a gente precise começar a estudar um pouco melhor as crônicas específicas de alguns cronistas, né? E o Machado é um grande aporte para a crônica brasileira. A contribuição dele é enorme, né? É ali que ele começa a fazer esses ajustes finos desse humor refinado dele, né? Tem um trecho de uma crônica que diz assim: não te irrites se te pagarem mal um benefício, antes cair das nuvens que de um terceiro andar, né? Então ele vai fazendo uma graça, né? A tolice humana sempre se rebelou contra tudo que não a lisonjeia. Ele vai tecendo uma série de comentários jocosos e, claro, às vezes muito pontuais e muito específicos do século XIX, mas por isso que é bom o fato de que a editora da Unicamp tem feito uma recuperação dessa obra e com muitas notas de rodapé, com gente muito qualificada, estudiosos da obra do Machado, que estão ali ajudando a gente a entender alguma coisa do contexto, né? Porque às vezes a crônica ela é muito do tempo presente, né? Ela é muito daquele momento ali, e aí a gente não conhece mais aqueles personagens, né? Quem é o senador, quem é o deputado, quem é o sujeito que está ali naquela posição. Então essas notas de rodapé hoje ajudam a recuperar, e aí você percebe que a obra está, você tirando essas coisas circunstanciais, é uma obra que tem uma duração, né? Ela é uma obra que não se perde, porque tem ali uma qualidade do estilo mesmo, da formatação, do jeito de abordar as questões nacionais. Sim, tem uma das crônicas assim pontuais, não diga assim uma mais conhecida, mas uma crônica bem interessante, que ele faz um manual de boas etiquetas para quem anda de bonde, né? E ele lá para as tantas diz assim: não deve se acender o mata-rato durante a viagem, né? Eu sabia que mata-rato, que era um charuto de má qualidade, que se chamava mata-rato, né? Quer dizer, esse tipo de contextualização. Mas ele acaba levando isso para o romance também, né? A clássica passagem, né? Marcela, meu amor, por uma noite e 500 contos de réis. Né? Quer dizer, e depois ele encontra a Marcela degradada e tal. Essa visão da sociedade, ele denuncia uma certa
hipocrisia que permeava por aquela sociedade carioca, aquela necessidade de se enfronhar com o poder. Isso é muito forte nele também, né? Pois é, e a vantagem aí desse narrador defunto é justamente essa, é transbordar essa hipocrisia, mostrar que que ela é parte do jogo social, né? E de alguma maneira descer a máscara e mostrar do que ela é composta no fim das contas, né? De atitudes arbitrárias, né? Desse clientelismo, dessa política de favores, né? Você sempre depender de alguém. É a história da Marcela, ela depende de arrumar um amante que a sustente, ou uma sucessão de amantes, né? Ou depois em Aloló, a mesma coisa, quer dizer, a mulher que não consegue um bom casamento, um bom marido nessa sociedade, está condenada a não ter uma vida minimamente decente, né? Ela pode terminar na miséria. E o Machado, quando faz essa coisa usando humor, né? Ele está ao mesmo tempo denunciando essa situação toda, né? Essa situação que é a situação do Rio de Janeiro do século XIX, né? As desigualdades, essa posição da mulher e a visão do Machado sobre a mulher é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele mostra essa subalternidade, ele é capaz de mostrar personagens que têm uma autonomia, né? Que têm uma tomada de decisão, que partem para um enfrentamento em relação aos homens, né? Então, o Machado é um cara que é de uma inteligência muito aguçada, e essa inteligência transborda, porque a obra acaba ganhando essa característica que as pessoas costumam dizer canônica, né? Tá aí, ela ainda não consegue, ela ainda não está totalmente ou completamente decifrada. A gente ainda tem novos aportes, a gente tem novas possibilidades de estudo para serem feitos, né? E essa riqueza ela não se perde com o tempo, né? Essa é a vantagem da literatura das humanidades em relação às ciências, né? O computador novo sempre substitui um velho. Uma literatura nova não necessariamente, né? Então Vai você tem substituir, aí, né? continuamos com os clássicos, eles estão aí com tudo, né? As mulheres tinham uma posição muito firme nos romances de Está aí Capitu, que não nos deixa mentir, mas há uma coisa interessante, que ele não perdoava os homens também. O número de revistas que existe na obra dele é imensa. Ele também tinha muito, e sobretudo numa sociedade como aquela do Rio de Janeiro, que todo mundo ia para lá na tentativa de se dar bem, e ele ironizava muito com isso, né? É interessante, você defende uma tese curiosa no livro anterior seu, sobre a literatura brasiliense, que o maior reflexo que alguém que quisesse refletir a sociedade de Brasília hoje teria que necessariamente ler Machado de Assis, que ele seria o espelho para se analisar a sociedade que a gente vive. Essa proximidade de poder que o Machado tanto debate era o que a gente precisaria analisar. Mas a gente não, digo, os escritores brasileiros, ou aqueles que querem escrever sobre Brasília. A capacidade do Machado de olhar para aquela sociedade, a argúcia com que ele fez isso, né? A minúcia com que ele entende os meandros e o posicionamento das pessoas, e até isso que você mencionou, né? Os personagens que são revistas. Isso é uma característica muito peculiar e muito recorrente da literatura nacional, né? Então, o Machado continua como uma grande referência para qualquer ponto do país que queira olhar para as suas questões. E como nós estamos aqui justamente hoje, né, no centro do poder, a questão do poder continua sendo uma questão atual para nós, né? Uma questão de que você está numa cidade que não pode prescindir de olhar para as nuances de como é que esse poder se articula, como é que ele se dá, quais são as questões que estão em jogo. O Machado faz isso brilhantemente e ele dá um pouco a sinalização de como é que nós devemos nos atentar para essas questões. E nesse sentido, Maurício, é importante dizer, a leitura feita pelo Roberto Schwartz no O Vencedor das Batatas, que na verdade estuda os quatro primeiros romances, e no Um Mestre na Periferia do Capitalismo, que é o livro em que ele estuda especificamente o Memórias Póstumas, aquela leitura é uma leitura muito acurada também, e uma leitura que mostra como o Machado era um sujeito político, né? Um homem que estava olhando as questões do seu tempo, sociais, políticas, sociológicas, psicológicas e, no fundo, as questões literárias, porque é o modo como ele escolheu se expressar, e se expressava muitíssimo bem, né? Ele tem uma verve que realmente é impagável,
E a gente continua rezando no altar dele, não tem jeito. Não tem jeito. Paulo, muito obrigado. Vamos ler Machado de Assis, A Outra Viagem, um livro interessantíssimo por abordar novos aspectos dentro desse enigma que é Machado de Assis. Mas muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Foi uma conversa ótima e vamos ler Machado de Assis. Maurício, eu que te agradeço pelo convite, fico muito contente de participar aqui do seu programa e fico muito contente de poder colaborar com a leitura de Machado, quero crer, né? Espero que sim. Maravilha, muito obrigado. Obrigado, Maurício.